O De Olho na Copa está no ar, cara. E hoje vamos repercutir esse empate do Brasil com Marrocos de 1-1 pela Copa do Mundo 2026, que foi a estreia da seleção brasileira. Roda a vinheta aí. Então, antes de a gente começar o nosso vídeo de hoje, né, sempre peço às pessoas, né, principalmente você que está assistindo aqui nosso vídeo pela primeira vez, que se inscrevam aqui no nosso canal, cara. Ative o sininho das notificações, que é muito importante para quem faz conteúdo aqui no YouTube, e dá o joinha, que ajuda demais. E a gente fala aqui bastante, né, falamos de filmes, séries, animações, videogames, rock, né? Música boa, música sensacional, e também falamos de futebol, né? Já estamos aí na Copa do Mundo 2026 e hoje, né, no caso, nesse sábado, né, dia 13 de junho de 2026, foi a estreia da seleção brasileira contra o Marrocos, cara. E acabou que o jogo terminou em 1-1, cara. E vamos fazer um resumo aqui e repercutir, né? A gente vai ter um convidado aí, o Fernando, vai estar fazer os seus comentários sobre o que ele achou do jogo entre Brasil e Marrocos, cara. Mas antes dele entrar falando aí, a gente vai fazer aqui, vou fazer meu comentário aqui, meu resumo, o que eu achei realmente desse jogo, que pra mim, na realidade ali, o Brasil pegou uma seleção aí muito boa, cara. A seleção do Marrocos aí, que é a quarta aí no ranking mundial de seleções aí, e que na realidade o Marrocos ficou em quarto lugar na última Copa do Mundo de 2022. Uma ótima seleção, cara. E foi uma prova de fogo. Realmente o Brasil sabia que não ia pegar qualquer seleção. Pegou uma seleção aí muito boa, essa seleção do Marrocos, cara. Então, foi um jogo bem complicado. A seleção começou aí, o jogo começou, o Brasil começou bem nervoso, perdendo bolas aí no meio de campo, cara. Bolas aí que não podia perder, né? Falhas dos jogadores aí dentro do campo aí, principalmente perto da área ali, os zagueiros não nervosos, não conseguiram marcar os atacantes aí do Marrocos. Aí numa bola aí, mais ou menos 21 minutos, foi lançada uma bola aí entre o Marquinhos e esqueci, deixa eu ver o nome do outro zagueiro aqui, entre o Gabriel Magalhães, né? Lançou a bola entre o Gabriel Magalhães e o Marquinhos, e o Ismael Saibari, né, do Marrocos, né, foi e abriu o placar e jogou a bola por cima do Alisson, cara. Fez 1-0 Marrocos, cara. E aí, cara, o Marrocos aí começou a sentir a vontade dentro de campo, né, cara. Sentiu bem ali. E o Brasil não conseguia ali se envolver. Aí num lance isolado lá do Vinícius Júnior, um lance sozinho, que ele conseguiu aí na esquerda fazer uma jogada individual, chutou a bola cruzada e conseguiu o empate, né? Vinícius Júnior empatou o Brasil e foi Brasil 1, Marrocos 1, cara. Isso aí foi se estendendo até o primeiro tempo. Aí o Brasil deu uma melhorada, mas o Marrocos ali já estava ali no contra-ataque. Também o Brasil ali naquele meio, ali, numa dificuldade danada, né? E na realidade o Brasil não jogou bem o primeiro tempo. Aí com as mudanças que o Ancelotti fez, né? Vou até olhar aqui no meu rascunho aqui, né? O Ancelotti, né, colocou o Danilo no lugar do Fabinho. E, aliás, o Danilo e Fabinho, né, entraram no lugar de Ibanes e Casemiro. Então o Danilo e Fabinho entraram nos lugares de Ibanes e Casemiro, cara. Que na realidade, na minha opinião, o Casemiro não entrou bem no jogo, cara.
perdeu muita bola no meio, perdeu muita bola ali onde não podia perder, e ele quase que complicou a situação do Brasil. Então, repetindo, Danilo e Fabinho entrou nos lugares de Ibañez e Casemiro, cara. Aí, no segundo tempo, o Brasil teve mais a bola, mas não conseguiu fazer essa posse de bola em gols, cara. E acabou que o jogo foi estendendo até o final e foi indo até ficar 1-1. Mas teve mais mudanças também na reta final. Ele entrou Matheus e Luiz Henrique nos lugares de Paquetá e Igor Thiago, cara. Também tivemos a entrada de Danilo Santos, que entrou no lugar também de Bruno Guimarães, cara. Então essas foram as mudanças, surtiu um pouco de efeito. Eu queria, na minha opinião, que entrasse o Endrick. Eu acho que todo mundo queria que entrasse o Endrick, cara, né? Eu não gostei, na minha opinião, não gostei do Casemiro, entendeu? Na questão do ataque ali, do Igor Thiago também eu não gostei. Realmente ali no ataque ele não me agradou, ele ali na frente, né? E então aí essas mudanças que tiveram aí, né, cara, e trocaram esses jogadores aí, e é isso. Então eu acho que o Brasil vai ter 2 jogos aí que vão ser jogos mais obrigação, né? O Brasil, principalmente contra o Haiti. Vai ser na próxima sexta-feira, dia 19, às 21h30, cara. 21 horas e 30 minutos lá de Brasília. Tem que ganhar do Haiti, cara. Para depois, quando for enfrentar a Escócia, aí vai enfrentar a Escócia com mais tranquilidade, né? Mas todo mundo sabia que o jogo entre o Brasil contra o Marrocos não seria fácil, porque o Marrocos hoje está na primeira prateleira aí de seleções, cara. Primeira prateleira de seleções. O Brasil, na minha opinião, não jogou bem, melhorou um pouco no segundo tempo, pelas mudanças que o Ancelotti fez aqui, mas não jogou bem. A seleção brasileira não jogou bem, cara. Tem que melhorar muito ainda, porque foi o Marrocos. Igual fez um amistoso com a França, perdeu. Agora, se pega uma França aí pra frente, como é que fica? Então a seleção o Ancelotti tem que arrumar quem não jogar bem, tem que realmente trocar, pegar jogador que tiver no banco, que tiver melhor ali no setor, tem que colocar, tem que trocar, cara. Tem que trocar. Eu sou a favor de colocar o Endrick, o Luiz Henrique, um jogador rápido, bom, né? E o Luiz Henrique, o Danilo, o Endrick, são jogadores aí de ataque que parte pra cima mesmo, cara, né? E no último caso, o Ryan, que foi do Vasco, né? E que jogou no Vasco, hoje está jogando na Inglaterra, está indo muito bem na Inglaterra, né? Então, assim, eu sou a favor dessas mudanças da seleção, né? Antes da gente passar para o Fernando aqui, vou passar aqui a escalação, né, da seleção que jogou contra o Marrocos, né? Tivemos aí no goleiro o Alisson, né? Defensores o Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. Meio campista tivemos Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá. Atacantes, né? Rafinha, não gostei do Rafinha também, não estou gostando, mas não está indo bem também na seleção, né? Ele joga muito bem no Barcelona, mas ainda não mostrou ainda na seleção brasileira. Vinícius Júnior e Igor Thiago. Essa foi a seleção que entrou contra o Marrocos. Agora eu vou passar para o meu amigo Fernando, que vai fazer o comentário dele sobre esse jogo que aconteceu nesse sábado, dia 13 de junho de 2026, pela Copa do Mundo 2026. É com você, amigo Fernandão. Oi, amigos. Estou de volta. O assunto é Copa do Mundo 2026. Jogo Brasil e Marrocos, né? O empate foi de 1-1, né? O gol de Marrocos foi marcado por Saibari
aos 21 minutos do primeiro tempo, e o gol do Brasil aos 32 minutos, marcado por Vinícius Júnior. O gol de Marrocos teve origem em um contra-ataque, onde Saibali entrou no meio dos zagueiros e ganhou na corrida. Achei que o goleiro Alisson foi um pouco precipitado na saída, mas o mérito foi também do atacante de Marrocos, que colocou de uma forma indefensável para Alisson. Depois o Brasil reagiu e, num passe de Bruno Guimarães, Vinícius Júnior, driblou o zagueiro e chutou muito forte, fora do alcance do goleiro de Marrocos. Como eu avalio o jogo? Foi um jogo equilibrado. No começo, o Marrocos começou bem melhor, partindo para cima do Brasil, marcando pressão na defesa nacional. E depois que o Brasil fez o gol de empate, conseguiu equilibrar o jogo. E a partir do gol do Brasil, o Brasil teve mais chances de vencer o jogo, principalmente no primeiro tempo. O técnico, Ancelotti, ele escalou mal o Brasil, onde ele escalou o Ibanes na lateral direita, que não foi bem, foi um lateral que ia sempre de primeira, que facilitava o ataque de Marrocos. Em seu lugar entrou o Danilo, que foi melhor na marcação, foi mais um jogador mais experiente, e foi muito útil para que o Brasil equilibrasse o jogo no segundo tempo. E o técnico também errou na escalação do atacante. Ele escolheu o atacante Igor Thiago, que é um centroavante, apesar de alto e forte, é um centroavante muito paradão na área, não se movimenta, e foi facilmente anulado pela defesa de Marrocos. Em seu lugar, no segundo tempo, entrou Matheus Cunha, um atacante mais versátil, que joga pelos lados e deu muito mais trabalho para a defesa de Marrocos. O segundo tempo foi bem mais parado do que o primeiro tempo, e as duas seleções tiveram a oportunidade de vencer o jogo. Que eu vejo que o Brasil precisa de um camisa 10 habilidoso. Está um time, ou uma seleção, melhor dizendo, muito previsível, e para os próximos jogos precisa melhorar. Essa então foi a minha avaliação do jogo, foi a minha opinião, não precisa ser a sua. Um abraço a todos. Então, muito obrigado, amigo Fernando, pelos seus comentários, que foram bem parecidos com os meus aqui, cara. As opiniões ali do Fernando é bem parecido com os meus. Igual eu falei, a seleção brasileira vai ter que mudar muita coisa aí no próximo jogo. Apesar que o Haiti, o Brasil tem a obrigação de ganhar do Haiti, cara. Tem a obrigação até de fazer mais de 2 gols lá, cara. Então tem que modificar, se tiver que modificar algum jogador, modifica. Porque na realidade, esse primeiro jogo contra o Marrocos aí, cara, claro, Marrocos é uma grande seleção, cara. Tem grandes jogadores ali, tem o jogador Hakimi, que joga no Paris Saint-Germain. Grande jogador, Então, é o que eu tô falando. A seleção tem que modificar, precisa modificar, realmente tem que, no próximo jogo, realmente vai ter que ver isso aí, cara. Porque senão
vai, senão para não ter problema depois contra o jogo, no último jogo contra a Escócia, tá? Então, termina o vídeo aqui, cara. Agradeço a vocês por mais um vídeo, e não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, que é muito importante para quem faz conteúdo aqui no YouTube. Valeu!